Olá pessoal, meu nome é Matheus Giglio, eu faço parte da equipe pedagógica aqui do Master Juris e antes dessa aula eu preciso falar algo importante para vocês. Esse vídeo é uma aula degustação do curso Master Juris. É uma aula que a gente disponibilizou para você conhecer um pouco mais do nosso curso preparatório para concurso jurídico. Nosso site possui diversos conteúdos gratuitos, como cursos completos, treinamentos de jurisprudência, aulas grátis e muito mais. Basta você se cadastrar no nosso site, fazer login e começar a estudar. Para ficar ainda mais fácil, você pode ler a descrição aqui do vídeo e conhecer tudo que o Master oferece. Também fica ligado aqui no nosso canal no YouTube e também nas nossas redes sociais. Bons estudos! Olá, tudo bem? Nesse encontro vamos falar sobre o perdão judicial no homicídio. À luz do artigo 121, parágrafo 5º do Código Penal, na hipótese de homicídio culposo, o juiz poderá deixar de aplicar a pena se as circunstâncias da infração atingirem o próprio agente de forma tão grave que a sanção penal se torne desnecessária. O perdão judicial é um instituto pelo qual, preenchidas determinadas circunstâncias previstas expressamente na lei, o juiz pode deixar de aplicar a pena, embora tenha reconhecido a prática da infração penal, ou seja, o fato típico, ilícito e culpável. No caso aqui específico do perdão judicial no homicídio, vamos lembrar que o artigo 59 do Código Penal diz respeito às funções da pena. Então, o Código Penal, lá no artigo 59, diz que o juiz, ao aplicar a pena, ele deve fazê-lo para satisfazer a função preventiva e a função retributiva. Nesses casos de homicídio culposo, em que o agente é atingido de forma tão grave pelas consequências do fato que a pena se torna desnecessária, então você precisa perceber que não há necessidade da pena tanto pelo viés retributivo, porque ele foi castigado pela própria vida, pela própria realidade, ao vitimar uma pessoa da família, por exemplo, ao vitimar um amigo, uma pessoa conhecida, então ele acaba sendo atingido de forma tão grave que o castigo que é representado pela pena não faz sentido algum. Então, o caráter retributivo da pena não faz sentido diante das consequências que ele também sofreu. Do outro lado também, eu entendo que o caráter preventivo da pena não é satisfeito nesses casos, porque lembra que a prevenção ela é de caráter geral e de caráter especial. A prevenção geral é voltada para a sociedade. Então, quando nós aplicamos a pena, nós damos um recado para a sociedade. Se aquela pessoa já foi tão atingida pelas consequências do fato que a pena se torna desnecessária, então ela não vai transmitir nenhuma mensagem para a sociedade, seja no aspecto de prevenção geral no sentido negativo, de intimidação, seja no aspecto positivo, de reafirmar ali a autoridade, reafirmar, o direito. Não vai fazer sentido algum passar esse recado para a sociedade. Um pai que perde um filho através de uma falta de cuidado, de uma inobservância dever de cuidado, ele acaba vitimando o próprio filho. A mensagem que a sociedade vai receber, nesse caso, não faz sentido algum. Pelo contrário, a sociedade vai se comover com aquele fato, com aquela ocorrência. Lembra que nós estamos falando de homicídio culposo. De outro lado também, a gente tem que pensar na prevenção especial. Veja, na prevenção especial nós temos o aspecto negativo, que é a segregação, e no crime culposo a pena privativa de liberdade sempre vai ser substituída pela pena restritiva de direitos, e também o aspecto ressocializador. Qual é a finalidade ressocializadora que uma pena vai produzir nessa pessoa que acabou vitimando alguém chegado, alguém próximo, alguém da família? Então, a pena perde o seu sentido, perde a sua razão de ser. É por isso que o parágrafo 5º do artigo 121 diz que a pena se torna desnecessária, já que ele foi atingido de forma tão grave, tão séria, pelas consequências, por aquele fato, por aquela falta de cuidado por ele causada ali, dando como resultado a morte de alguém que ele conhece, que ele ama, que é alguém da família ou amigo, um conhecido. Então, de modo que a pena é totalmente esvaziada da sua dupla função, retributiva e preventiva. Eu não estou dizendo que todas as hipóteses de perdão judicial vão por essa linha. Não é isso que eu estou dizendo, não. Você vai encontrar perdão judicial
na colaboração premiada, por exemplo, que tem um viés meramente utilitário. O perdão judicial da colaboração premiada tem caráter utilitário. Então, outras razões humanitárias, dependendo do caso, é por isso que as hipóteses de perdão judicial elas são taxativas, elas devem ser observadas ali dentro dos critérios estabelecidos pelo legislador para que o juiz deixe aplicar a pena, não obstante presentes aí os elementos do crime, a culpabilidade, a ilicitude e o fato típico. Então, no caso específico do homicídio, nós temos aqui um viés referente à desnecessidade da pena. Tudo bem? Vamos seguir, então, e lembrar que o artigo 120 do Código Penal diz que a sentença que conceder o perdão judicial será considerada, não será considerada para fins de reincidência. A sentença que conceder o perdão judicial não será considerada para fins de reincidência. E a súmula 18 do STJ explica esse artigo 120, interpreta o artigo 120 dizendo o seguinte: a sentença concessiva do perdão judicial é declaratória de extinção da punibilidade, não subsistindo qualquer efeito condenatório. Então, isso é importante a gente lembrar que a sentença que concede o perdão judicial, na interpretação do STJ, na letra da súmula 18, ela tem natureza declaratória. Não condena nem absolve. Ela não condena e nem absolve, mas o juiz, ao deixar de aplicar a pena, ele vai declarar extinta a punibilidade. Então, por isso ela não produz qualquer efeito condenatório. Por que a súmula 18 é uma explicação do artigo 120? Porque o artigo 120 se limitou a mencionar a reincidência. E nós temos outros efeitos de uma eventual condenação, efeitos penais e extrapenais. Então, a sentença que concede o perdão judicial, como ela não tem cunho condenatório, ela não pode produzir qualquer efeito condenatório. É o óbvio que a súmula está afirmando. É claro que essa súmula tem uma história maior aí que a gente poderia discutir, não é o momento oportuno, mas eu quero só lembrar, recordar do seu conteúdo. Ok? Mas é essa mensagem que fica. A sentença concessiva do perdão judicial é declaratória de extinção da punibilidade, não subsistindo qualquer efeito condenatório. Guarda isso, e a súmula amplia o alcance do artigo 120, uma interpretação extensiva do artigo 120, que se restringiu à reincidência, mas a vontade do legislador é dizer mais, não subsistindo qualquer efeito condenatório. Agora, algumas considerações importantes quanto ao homicídio, quanto ao perdão judicial no homicídio culposo, dentro da jurisprudência dos tribunais superiores, que nós precisamos lembrar também, são temas importantes para a prática e também para as questões de concurso. O STJ diz o seguinte: conquanto o parágrafo 5º do artigo 121 do Código Penal não tenha definido o caráter e a extensão das consequências do crime imprescindíveis à concessão do perdão judicial, não deixa dúvidas quanto à forma grave com que elas devem ter atingido o agente, a ponto de se tornar desnecessária e até mesmo exacerbada a aplicação de sanção penal. Queria que você pensasse um pouco nesse julgado aqui do STJ, está aí no seu material para você acompanhar. Então, veja, embora o parágrafo 5º não defina o caráter e a extensão dessas consequências, o legislador não amarrou os critérios. Ele diz de uma forma ampla que ele é atingido de forma tão grave pelas consequências que a pena se torna desnecessária. Mas o importante, o traço fundamental aqui é a gravidade dessas consequências. Então, nós temos que avaliar no caso concreto, não é apenas, veja, a gente tem que pensar o seguinte: qualquer homicídio culposo deixa sempre um trauma, né? Até porque a pessoa não quis cometer o homicídio, por uma falta de cuidado, ela acaba provocando aquele resultado. Veja, esse tipo de situação, tirar a vida de alguém acidentalmente, já deixa um trauma, já deixa algum tipo de dor, de sofrimento que é natural. Isso é normal, a não ser que o sujeito seja um psicopata insensível, mas se uma pessoa normal causa a morte de outra pessoa, é natural que isso leve a um choque, que isso leve a um trauma, que isso leve a uma dor, um remorso, algum tipo de sentimento dessa natureza. Isso é natural. Agora, não é apenas esse tipo de sofrimento que o legislador quis eleger
para garantir aqui a benesse do perdão judicial. É um plus, um sofrimento além daquilo que é normal ao fato. Então, se ele é atingido de forma tão grave pelas consequências que a pena se torna desnecessária, é isso que nós devemos analisar no caso concreto. Então, não é qualquer sofrimento. Existe um sofrimento que é inerente, qualquer ser humano normal envolvido numa situação como essa, né, que Deus nos livre, mas acontecendo algum tipo de incidente dessa natureza, por uma falta de cuidado, o sujeito acaba vitimando alguém, seja no ambiente de trabalho, seja na rua, numa situação qualquer. Então, isso já gera um trauma, uma dor, um sofrimento que é natural. Agora, o que o legislador quis aqui para aplicar o perdão judicial é um plus de sofrimento, é um sofrimento tão grave que a pena acaba se tornando desnecessária. Porque se fosse pensar no sofrimento natural do fato, desse tipo de ocorrência, todos seriam perdoados. Então, cuidado com essa questão. Então, o STJ diz: análise do grave sofrimento apto a ensejar a inutilidade da função retributiva. Veja que nesse julgado o STJ faz menção à função retributiva, como eu coloquei inicialmente. Eu falei dos dois lados, da função retributiva e da preventiva, que na minha opinião também esvazia a função preventiva da pena. Então deve ser aferida de acordo com o estado emocional do que é acometido o sujeito ativo do crime. O estado emocional de que é acometido o sujeito do crime, em decorrência de sua ação culposa, razão pela qual a doutrina, quando a avaliação está voltada para o sofrimento psicológico do agente, enxerga no parágrafo 5º a exigência prévia, a exigência da prévia existência de um vínculo. Isso é fundamental, grifa essa parte aí, a exigência da prévia existência de um vínculo, de um laço de conhecimento entre os envolvidos para que seja tão grave a consequência do crime ao agente. Então, veja, a jurisprudência dos tribunais superiores é pacífica nessa linha. Um laço de conhecimento entre os envolvidos, um vínculo pré-existente, seja de parentesco, que é talvez o mais importante aqui, seja de amizade, seja de conhecimento. Então, imagine a situação, alguém por falta de cuidado acaba vitimando um colega de trabalho. Você pode aplicar o perdão se o sofrimento, né, que pelo qual ele passa em razão do fato é tão grave que a pena acaba se tornando desnecessária. Agora, se ele vitima uma pessoa estranha, que ele nunca viu na vida, qual é o nível de sofrimento? É o sofrimento normal dentro de uma figura típica. É isso que a gente deve apreciar de acordo com a orientação dos tribunais superiores. Então, isso porque a interpretação dada é de que, na maior parte das vezes, só sofre intensamente aquele réu que, de forma culposa, matou alguém conhecido e com quem mantinha laços afetivos. Essa é a lógica, o caminho da jurisprudência é nessa linha. O STJ também permite o Supremo Tribunal, na mesma linha, nessa fala aqui, registre que tanto o Supremo quanto o STJ vão na mesma direção, estendendo o perdão judicial do homicídio culposo também para os crimes de trânsito. Isso é importante, tá? Esse tema já foi muito polêmico, mas pacificou-se a jurisprudência dos tribunais superiores no sentido de que, embora o tema não tenha sido vetado, na verdade, né? O artigo 300 do Código de Trânsito Brasileiro foi vetado na época pelo presidente Fernando Henrique Cardoso, e a razão do veto foi simples. O veto foi o seguinte: o artigo 300, porque o tema já é tratado de forma mais ampla no Código Penal, quando faz referência ao homicídio culposo, lá do 121, parágrafo 5º. Então, foi um veto muito infeliz, na verdade, mas que a jurisprudência acabou corrigindo esse equívoco e permite uma interpretação extensiva para alcançar também os crimes culposos de trânsito. Então, ainda que o CTB não preveja expressamente hipóteses de perdão judicial, entende-se que o diploma admite aplicação analógica, na verdade, uma analogia em bonam partem, do Instituto aos delitos de homicídio e de lesão corporal, ambos na modalidade culposa, por inteligência das razões de veto apostas ao diploma. Essa é a posição do STJ, na mesma linha o Supremo Tribunal Federal. E a razão do Supremo é interessante, foi o voto até do ministro Gilmar Mendes na época. Ele diz o seguinte: toda vez que eu tenho um tipo remetido a outro,
E o Código de Trânsito faz isso? Praticar homicídio culposo. Então, ele remeteu ao tipo penal do Código Penal, homicídio culposo, na direção de veículo automotor. O STF diz que, quando há um tipo remetido, ele é impregnado das características do tipo a qual ele se refere, ao qual ele se refere. Então, por essa razão, as razões do veto e mais essa interpretação dos tribunais superiores, ele acaba se estendendo também para os crimes culposos de trânsito. Por fim, uma última consideração que eu queria deixar, também aplicando a jurisprudência do STJ, é no caso de concurso formal. Tratando-se o perdão judicial de uma causa de extinção da punibilidade de índole excepcional, isso é importante, ela é sempre taxativa e excepcional, somente pode ser concedido quando presentes os seus requisitos, devendo-se analisar cada delito de per si, do caso do concurso formal. Então vamos imaginar que ele tenha vitimado 2 pessoas. Uma ele conhece, a outra ele não conhece. Então, vamos aplicar o perdão em relação a um fato, mas ao outro fato não vai ser aplicado o perdão, ou seja, não se estende para o outro fato o perdão, ok? Então, não há uma aplicação generalizada. Então, ficamos por aqui. Esse tema, então, foi tratado, o perdão judicial no homicídio culposo, foi o tema do nosso encontro de hoje. Grande abraço e até a próxima!